Boa noite a todos. Muito felizes por esse encontro. E aos amigos da internet também, boa noite. E aqui formamos uma família. Então, nós estamos felizes por esse encontro, por essa vontade de nos modificar, né? Então, por isso que estamos aqui, pelo mesmo propósito. Então, vamos fazer alguns lembretes, né? Que faz parte aqui de quem vem pela casa pela primeira vez. Precisa saber que nós, antes das palestras, nós temos o atendimento fraterno, meia hora antes. As palestras acontecem todos os dias. Nós também temos, de sexta-feira, nós temos um trabalho direcionado a dependentes químicos e seus familiares, que acontece também às 8 horas da noite, com palestras para essas pessoas. Temos também aos sábados distribuição de lanches, que sempre necessitam de trabalhadores e também, né, quem puder ajudar com os alimentos, também os lanches, né? Então, nós precisamos desses trabalhadores para ajudar. Temos as 75 famílias e crianças que a gente faz o atendimento às cestas básicas, também auxiliando, né, para fazer essas cestas, para contribuir com os alimentos. Para esse mês de novembro, estamos precisando de leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, farinhas de todo tipo, trigo, mandioca, milho, feijão e sal. Então, isso é uma ajuda que, né, será muito útil para casa e para nós mesmos, que somos os mais ajudados também, né, que a gente precisa. Temos também o trabalho das gestantes, que acontece primeiro e terceiro domingo do mês. Essas gestantes recebem no final do curso, né? O curso é sempre voltado para as informações que elas precisam saber do bebê, precisam saber de como se cuidar melhor. E aí, no final, recebe o enxovalzinho do bebê. Quem puder também colaborar com roupinhas, também será bem-vindo. Temos a evangelização infantil no domingo, junto com a palestra, às 10 horas da manhã. Eu sou uma das que faço parte, né? Somos em 3. Então, é importante a evangelização infantil, é importante para o espírito, né? Porque a criança vem, mas ela já vem aí com uma bagagem, então é importante a evangelização do espírito, né? Não da criança em si, mas do espírito da criança, para que ela tenha um comportamento diferente, percebam essa mudança de ambiente de lá de fora, daqui de dentro, que é diferente. Então, ela vai percebendo e vai se adaptando melhor ao nosso planeta Terra hoje, né, que está um pouco compromissado aí com as coisas que nós estamos vivendo, né, com o mundo que nós estamos vivendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Acho que não, né? Acho que é isso. Então, como de costume, nós iniciamos sempre por uma prece. Então, quem preferir ficar mais confortável nas suas cadeiras, fechar os olhos, para sintonizar mais com esse ambiente, com todos os amigos. Então, vamos nos acalmando, esquecendo tudo aquilo que nos incomodou, que nos preocupou. Então, vamos acalmando, sentindo esse ambiente, sentindo a espiritualidade que já se encontra aqui presentes, ela nos abraçando, nos acolhendo, nos envolvendo, agradecendo ao Pai essa oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos nessa família, para aprender um pouco mais, para refletirmos mais. E por isso estamos aqui, Pai. O Senhor que conhece as nossas ansiedades, os nossos anseios. O
Senhor conhece tudo que envolve a nossa alma, o que aqui viemos buscar. O Senhor que sabe de todas as dificuldades que nós estejamos passando, mas o Senhor também conhece que temos força, temos coragem, e por isso aqui nós estamos, para receber desses amigos da espiritualidade toda essa força, esse equilíbrio. Por isso que nós estamos aqui, para aprender um pouco mais do seu Evangelho e, refletindo sobre tudo que vamos ouvir aqui, a gente possa fazer mudanças necessárias. Um pouquinho de cada vez. Talvez não aprendemos ainda tudo que devemos, mas vamos aprendendo e nos aperfeiçoando um pouco mais. Obrigado por o Senhor nos acolher aqui, esses amigos que estão aqui. Obrigado, Senhor, por essa semana que está findando e que o Senhor nos orientou, nos acolheu durante todos esses dias. Obrigado, Mestre. Que assim seja. O tema da noite é o arrependimento e é do livro A Paz da Esperança. E é a Renata que vai fazer. Seja feliz, tá? Boa noite a todos, boa noite aos amigos da internet. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui, né, gente, para conversar um pouquinho. E o arrependimento, né, é um tema tão propício, porque assim, quem de nós que está aqui nunca se arrependeu de nada que tenha feito, né? E o arrependimento, gente, é o primeiro sinal de consciência de alguma falta cometida por nós, né? Então, ele é o primeiro sinal que surge na tela mental do homem. Opa, fiz alguma coisa errada. Então, preciso tentar reparar esse erro de alguma maneira. E antes de aprofundar, assim, o tema, esse arrependimento, ele pode ter, assim, vários níveis, né? Porque, às vezes, nós cometemos falhas pequenas, que podem ser corrigidas de maneira muito rápida, mas também podemos cometer falhas muito graves, muito sérias, que na maioria das vezes, né, cometemos sim, por isso estamos nesse planeta. E eu acho que quando o próprio espírito, né, ficar assim, disposto a corrigir essa falha, né, a corrigir esse erro, né, e partindo, lógico, que do arrependimento, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Então, continuando aqui o que a Joana de Ângeles coloca para a gente, o reconhecimento do erro, né, impõe uma atitude dinâmica e corajosa para a sua retificação, ou seja, para conseguir fazer a correção daquilo que nós cometemos de errado em algum instante da nossa existência. Não vamos nem falar da nossa vida agora, mas sim da nossa existência. É muito fácil, né, gente, falar, apontar de erros, né? É muito simples isso. Só que quando nós apontamos alguma coisa, nós temos que lembrar que tem 3 dedos apontados para a gente, né? Um para o erro do outro, né? E um dedo para cima, eu costumo dizer sempre. Então, antes de apontar as falhas alheias, né, as falhas dos outros, vamos começar a olhar um pouquinho para a gente, para ver se não foi um ato nosso, um gesto nosso, algo que nós fizemos que provocou aquele tipo de falha no outro. Então, eu falo, ninguém vive sozinho. Nós não estamos aqui sozinhos. Todos nós fomos colocados num seio familiar, fomos colocados num lugar de trabalho, né, propício ou não, para nós, no nosso entendimento, mas lógico que com um propósito, uma razão de ser. Então, nós precisamos entender que uma andorinha só não faz verão. Então, nós precisamos, sim, conseguir consertar esses erros, mas muitas vezes eles serão, assim, dependentes, né, esses consertos, esses reparos, serão dependentes também do auxílio do próximo, do outro. Só que se em algum momento nós não tivermos essa troca, esse auxílio, não adianta desesperar, viu, gente? É besteira. E colocar a culpa em nós mesmos, achar que nós somos os imperfeitos, não adianta. Então, eu acho assim, a melhor coisa é cada um procurar fazer o seu melhor, a sua parte.
Fez o que deu para fazer? Tudo bem. Arrependeu, tentou corrigir o erro? Ótimo. Conseguiu reparar aquilo? Melhor. Não conseguiu porque o outro não deixou. Então, aí é outra história, tá? Nem sempre as circunstâncias, né, elas permitem esse tipo de recuperação. Nós temos, vamos dizer assim, a felicidade, né, de poder reabilitar qualquer tipo de arrependimento, de falha que nós tenhamos. Então, o arrependimento nada mais é do que isso, eu ter uma nova chance de conseguir reparar algum tipo de falha, algum tipo de erro. Só que quando não dá muito certo, isso não deve impedir, né, que exista uma resolução saudável. Pelo contrário, nós devemos usar esses estímulos todos que nós procuramos, né, aqui na Casa do Caminho ou em qualquer outro lugar da nossa vida. Nós precisamos procurar fazer com que esses estímulos, né, essas novas experiências, novas vivências, não nos deixe errar novamente. Porque quando a gente fala de erro, né, tem aquele ditado que fala assim, errar é humano, né? Todo mundo erra, porque nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, né? Ele está passando por uma transformação, ele será de regeneração, mas ainda estamos no finzinho do ciclo. Então, é muito comum isso acontecer. Se nós ficarmos impedidos de cometer novas falhas, melhor para cada um de nós. Porque aí nós saímos dessa existência com um débito um pouquinho menor. Existem pessoas que se propõem a reparar determinados tipos de erros, chegam aqui, arrependem, né, do contrato que foi feito lá em cima, falam, não quero mais, não quero brincar, né? A bola é minha, vou para casa, não quero, arrepende, e deixa para lá, quer dizer, e coloca uma existência toda a perder. Então, eu acho que nós não temos o luxo, né? Não podemos nos dar esse luxo, não temos esse direito de desperdiçar uma encarnação inteirinha. Então, nós precisamos procurar fazer o nosso melhor sempre. O reconhecimento da falta, né, vai nos ajudar a ter uma reestruturação moral. E essa ação, ela vai ser benéfica para todos, para nós e para quem está à nossa volta. As realizações dignificantes, né, envolvem o seu autor, né, o autor daquele erro, daquela falha, fazendo com que tudo isso que esteja em desacordo, em desarmonia, seja diluído e restabeleça os vínculos que foram interrompidos. Então, muitas vezes, nós estamos próximos, né, a desafetos nossos que nos cometeram assim, falhas graves em outras existências. E graças a Deus, né, como que a providência divina é maravilhosa, nós passamos pelo véu do esquecimento, então, assim, não temos a oportunidade de saber com quem realmente nós estamos convivendo. Porque, muitas vezes, nós estamos ao lado de um algoz nosso, de alguém que nos fez muito mal, então nós não conseguimos entender o porquê daquele, sabe, aquela repulsa, aquela animosidade que nós temos, e às vezes é gratuito, gente. Nós olhamos para uma pessoa na televisão, isso acontece comigo sempre. Eu olho para uma pessoa na televisão, eu não conheço, nunca convivi com ela, eu olho e falo, Jesus, de onde eu não gosto dessa pessoa? O que aconteceu, né? Mas não dá, tem pessoas que eu não consigo ouvir a voz, não dá, gente, é inacreditável. Ainda bem que são pessoas muito distantes, as que estão próximas a mim, não é desse jeito. Então eu falo assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada por conviver com pessoas que eu não tenho tanta animosidade, porque deveria ser horrível eu ter que conviver com essa pessoa em especial que eu estou dizendo que está aparecendo ali na tela da televisão, que eu posso mudar de canal a hora que eu quero, não preciso olhar para a cara da pessoa, nem ouvir a voz dela, mas e se estivesse na minha família, no meu convívio diário, no meu trabalho? Aí seria muito complicado, né? Essa lapidação seria bem mais difícil. Então, isso eu só estou exemplificando para dizer que nós temos pessoas que nós adoramos gratuitamente e pessoas que nós não gostamos gratuitamente. Então, existem pessoas que nós encontramos, nossa, que saudade, vontade de abraçar, ficar pertinho, né? Se você pudesse, né, ter assim uma notícia do além para dizer assim, olha, você foi irmão dessa pessoa, né? Fez parte da sua família. Então, olha que satisfação que seria. Só que como nem sempre as notícias são tão agradáveis assim, então nós somos
livrados de ter esse tipo de coisa, assim, aparecendo no nosso convívio o tempo todo. Nenhum arrependimento, gente, ele pode se transformar em sentimento de culpa. Então, arrepender-se não é ficar com sentimento de culpa. Muitas vezes nós cometemos alguns deslizes e eles podem ser pequenos, né? Voltando ao que eu comecei a dizer lá no início, eles podem ser pequenos, como uma bobagem que a gente faça no trânsito ou no nosso trabalho, sabe? Aquela resposta, né? Aquela alfinetadinha. Para que fazer isso, né? Eu ganhei o que com isso? Então, mas com o passar do tempo, nosso amadurecimento físico nos mostra, os anos quando vão chegando, eles nos mostram que nós podemos ser melhores o tempo todo. Então, com o trato das pessoas, infelizes daqueles que já passaram por muitos janeiros e não conseguiram enxergar isso ainda. Então, lá no final, esse acerto de contas vai ser muito difícil, porque nós podemos lidar... Quem lida com pessoas sabe que você pode repreender, você pode corrigir, você pode acrescentar algo em determinadas situações sem ofender. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa gritar com ninguém. Você não precisa levar o próximo que está ali no seu convívio às lágrimas. Para que isso? Criar aquela angústia, aquele sentimento ruim, né? Fazer com que aquele padrão vibratório fique lá embaixo e aí atinja você com todas essas energias negativas. Então, por que fazer isso, gente? É muito melhor você ser encarado como uma pessoa mais doce, mais amiga, mais meiga, mais amável, do que apontado com aquele, mas o fulano, Deus me livre, aquele cara é um chato, um mala, um chefe insuportável, uma pessoa que não dá... Então, não é isso, gente. Cargo de chefia não é fácil, todo mundo sabe. Tem que ter pulso, tem que ter disciplina, várias coisas. Mas não precisa ter falta de educação, não precisa ter falta de polidez, né? O chefe amado, que as pessoas, né, gostam de ficar perto, é aquele que sabe, sim, desempenhar o papel dele, mas com respeito, né, com dedicação e principalmente com exemplo, né? Se você não tem um exemplo bom para dar, como é que você vai cobrar do seu subordinado? É igual o filho, né? A gente fala muito aqui a respeito da criação de filhos. Hoje eu li um texto falando de adolescência que eu achei maravilhoso. O filho, quer dizer, ele está sob nosso cuidado, não são nossos, viu, gente? São emprestados, nós achamos que são nossos, né? Aquele sentimento de posse, mas são emprestados. Mas eles precisam ter o nosso exemplo. Aquela família que consegue passar um exemplo bom, não vai ter problema, não. Agora, o duro é quando você não consegue dar um exemplo bom e quer cobrar. Aí a coisa fica um pouco difícil. Esse sentimento de culpa, né, o arrependimento que gera o sentimento de culpa, ele não deve ser cultivado para que se não converta em sombra e tóxico na consciência. Então, olha que interessante isso, falando a respeito de sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa faz com que a gente adoeça. Porque aquilo fica martelando na sua cabeça, né? Eu sou culpado, 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 culpado. Então, assim, o bom é você conseguir deitar a sua cabecinha lá no travesseiro à noite, fazer o seu balanço do dia, colocar nos pratos, né? As coisas boas, as boas ações e as ações não tão boas assim, espero que ruins nenhuma, né, gente? Para conseguir balancear o nosso próximo dia. Porque aquilo que eu já fiz de errado hoje, já foi. Aquilo que eu falei de ruim, a palavra que ofendeu alguém, essa já foi. O máximo que eu posso fazer é me retratar, pedir perdão, pedir desculpa e agir de outra maneira. Mas não dá pra gente, assim, voltar atrás, né? E a palavra é uma coisa que fere muito. Fere demais, às vezes mais do que uma agressão física. Se você altera o tom de voz, principalmente quem lida com criança, né? O grito, ele fica assim, dentro do ouvido da criança, e depois ela leva para a fase adulta, aquela história da pessoa ficar gritando com ela o tempo inteiro, né? E a gente às vezes não vê isso. E quem comete esse tipo de deslize acha que é o normal, né? Porque você fala assim, é melhor gritar do que bater, né? Não é melhor nenhuma coisa nem outra. O melhor é exemplificar, é corrigir, né, de maneira correta e com amor. O arrependimento, gente, ele é um passo racional para a mudança de comportamento. Então, olha como que o texto fica bem amarradinho, né? Se eu mudar o meu comportamento, se eu mudar as minhas atitudes, que não são tão boas assim, eu tenho a chance
de fazer tudo de novo. Então, eu consigo reparar um erro, né? E lá na frente eu não preciso ficar arrependido de algo que eu cometi como deslize e fiquei naquele círculo vicioso, né? Sabe o cachorrinho correndo atrás do rabo? Né? Não preciso fazer isso. O erro é uma experiência no processo da evolução. Então, se ele está presente no processo da evolução, todos nós que estamos aqui erramos. Todos. Sem exceção nenhuma. Uns erram menos, outros erram mais, mas todos nós erramos. E os erros, eles podem ter, assim, gêneros variados, né? Os erros relacionados com a questão da honestidade. Sabe aquela coisinha boba? Falar assim, nossa, eu recebi, sei lá, R$1 a mais de troco. Ah, deixa pra lá, tô com o pé doendo, vou voltar lá no supermercado ou na padaria para devolver. Volta, gente. Volta, porque não é seu, né? É diferente. Ah, eu achei um dinheiro. Poxa, o dinheiro no chão não tem nome escrito, né? Aí não tem jeito. Você não vai ficar procurando quem perdeu o dinheiro, né? Não dá. Mas se eu tenho consciência disso, por que eu não vou fazer a coisa correta? Né? Então, é assim, é uma atitude, uma coisa simples, que às vezes lá na frente vai ser transformado em algo bom pra gente. Né, nós vamos ser livrados de alguma coisa ruim, né? São os méritos, né? Nós vamos colocando na nossa mochilinha de méritos, no lado dos méritos nossos, nós vamos colocando aquelas coisas boas e guardando para o futuro, né? Acidente é ocorrência geral nas atividades humanas. Então, gente, acidentes acontecem o tempo todo, tá? Quando a gente fala em acidente, não é só acidente, acidente de carro, de moto, não. Os acidentes são coisas que aconteceram no nosso percurso que não estavam programados. Então, é algo acidental, algo que aconteceu inesperadamente, sem eu ter programado, sem eu ter planejado. Então, assim, para todo mundo entender bem, né? Nós traçamos um caminho antes de chegarmos aqui fisicamente na nossa existência. Então, traçamos esse caminho, sabemos tudo o que vai acontecer, né? Passamos por aquele... passou um filminho da nossa vida toda, né? E nós concordamos com tudo, né? Igual aqui no planeta Terra, né? Vamos lá no cartório, assina, reconhece firma, tá tudo beleza. Aí, quando nós estamos aqui, algumas coisas fazem com que nós nos desviemos do caminho um pouquinho. Então, às vezes, eu dou uma tropeçadinha, tem um buraco ali, tem uma poça ali e tal, vamos dando uma desviadinha e tal. Isso é demérito para alguém? Vai fazer com que alguém volte, né? Regrida? Se você conseguir reparar, se foi um erro, você conseguiu reparar a tempo, não, porque os acidentes fazem parte do nosso caminho, do nosso percurso. A queda é um fenômeno comum na marcha. Então, quem é que está aqui, né, trilhando o caminho no planeta Terra e que nunca caiu, gente? Todos nós, né? Então, caiu, opa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora, né? Não dá pra ficar lá no chão esperando, quem que vai me ajudar a levantar, né? Não faz isso. Porque se nós ficarmos assim, nós podemos passar anos assim, sentadinhos lá no chão esperando alguém estender a mão para nos ajudar a levantar, né? Muitas vezes, eu vi uma frase interessante também esses dias e gostaria de falar para vocês. Muitas vezes, não é tão bom assim aquele que leva a bandeira de forte, sabe? Aquele que é o leão, ou senão aquela que é a leoa. Eu sou o forte. Se você carrega essa bandeira o tempo inteiro, você afasta aquelas pessoas que se preocupam com você e chegam para você para falar assim, tá tudo bem? Né? Porque você forma um escudo ao seu redor, então você já quer mostrar para todo mundo que tá tudo bem sempre, porque você é o forte, né? E não é bem assim, nós somos falíveis, nós desmoronamos, né? O nosso castelinho é feito de areia, não é feito de concreto, viu, gente? Lembrando lá, era Sérgio Nair, né? No Rio de Janeiro caiu tudo, né? Era areia, entendeu? Então, lá não era o concreto, era areia. A areia que fez cair tudo mesmo. Então, assim, o nosso castelinho pode desmoronar, né? Então, nós precisamos da ajuda dos nossos pares o tempo todo. Então, quer sejam os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas na nossa família, nós não estamos sozinhos, então nós precisamos de ajuda. E muitas vezes nós precisamos sinalizar que nós precisamos de ajuda. Porque ninguém vai adivinhar se você não der o sinal. Se você não sinalizar, as pessoas podem não adivinhar. E aí você cai naquela história, né? Ninguém se importa comigo, eu estou sempre sozinho, enfim. Levantar-se, né, e refazer o caminho constitui um dever intransferível para todos nós.
Então, nós temos que levantar, temos que continuar a nossa caminhada e sem nos fazer de coitados. Porque de coitadinho nós não temos nada, né? Então, assim, olha, ninguém tem o fardo maior do que aquele que pode carregar. Então, nós temos as nossas provas a cumprir, nós temos as nossas resignações aí a fazer, né? Então, vamos fazer com brilhantismo, com galhardia, vamos fazer direito. Então, se eu tenho que fazer um trabalho, que eu desempenhe da melhor maneira possível. E eu sou capaz de fazer isso. E quando eu digo eu, somos todos nós, né? Nós somos capazes de aprender, de fazer o nosso melhor. Então, qualquer tarefa que nos seja desempenhada, vamos fazer da melhor maneira possível. Para que fazer com raiva, com desdém, com desprezo? Se for para fazer assim, não faça. Não faça. É igual a mulher na cozinha. A mulher na cozinha, se ela vai... tem homens também que gostam de cozinhar e podem comprovar isso. Quando a gente vai desenvolver, né, elaborar um prato, se você não fizer com amor, com gosto, a comida não vai ficar boa, tá? O bolo vai desandar, o molho não vai ficar ralo, não vai ficar bom. Então, assim, se é para fazer com raiva, e o alimento, né, é algo que é muito sério, porque ele, além de alimentar o nosso corpo físico, ele tá cheio de elementos ali que vão alimentar o nosso espírito. Então, se você colocar ingredientes ruins lá dentro, você vai causar um desarranjo para a família toda. Então, não faz não, tá com raiva, vai, compra pão, pede pizza, não vai fazer comida com raiva que não vai dar certo, tá? Não seja severo com você mesmo. E nós também não podemos, assim, ficar indiferentes ao ponto de não aceitar propostas que são positivas para nós. Então, muitas vezes, quem se coloca naquela posição de cobrança muito exagerada, né, tá sendo muito severo consigo mesmo, se fecha em copas e não deixa com que essas ajudas, vamos dizer assim, né, esses auxílios que vêm externamente, que são positivos e benéficos, cheguem até nós. Quando a gente tiver, né, oportunidade, tendo oportunidade, e essa oportunidade sendo favorável, nós precisamos nos recuperar, adquirindo a paz que aquele erro muitas vezes te tirou. Então, é aquela velha história, né, de conseguir deitar a cabeça no travesseiro e ficar com a consciência tranquila. Nossa, hoje eu posso dormir bem, eu não ofendi ninguém, eu não fiz mal para o meu próximo, eu procurei fazer o bem, né? Pode ter sido um ato bobo, mas eu fiz, eu consegui fazer. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essas ações pequenas do dia a dia para que a gente sempre esteja assim, se fortalecendo cada vez mais. Nós vivemos numa cidade muito grande, né, que o tempo passa com uma rapidez muito assim, fugaz, aquela coisa toda, uma correria, parece que o tempo nunca, o dia nunca é suficiente para tudo que a gente tem que fazer e tal. E muitas vezes nós esquecemos de gestos que são simples, né? A gentileza, ela acaba ficando esquecida, está em desuso. Então, nessa rua não tem farol mesmo, eu não vou parar na faixa de pedestre. Eu vou passar, estou atrasado, eu passo e tudo bem, né? Então, são pequenos gestos que se a gente fosse contar no relógio, não daria nem meio minuto, gente. Ó, nossa, parei, a pessoa passou, acabou, né? Mas eu não faço isso, por quê? Porque é a falta de hábito. Nós pensamos muito, e ainda está muito enraizado em nós, aquela coisa de pensar primeiro em nós mesmos, né? E depois no próximo. Vamos tentar mudar um pouquinho isso. Aí, falando a respeito um pouco de grandes nomes, né? E os seus arrependimentos. Então, Pilatos, né? Pilatos, arrependendo-se de tudo aquilo que fez, né, para Jesus, acabou enlouquecendo. A Maria Madalena, arrependendo-se, né, da vida equivocada que ela levava, ela tornou-se elegida a reencontrar com Jesus no dia lá da ressurreição. Quem sabe que o ressurgir é um tema diferenciado um pouquinho, né? Judas, arrependendo-se do erro grave, enforcou-se. Aí eu acho o exemplo mais lindo, né? Que é de Simão Pedro. Arrependendo-se da própria fraqueza, né? Ele se tornou um modelo cristão, transformando-se num exemplo vivo de fé. Então, assim, é óbvio que nós, para chegarmos a essas figuras, né, temos que passar por muita coisa ainda, viu, gente? Não vai ser assim com um passo de mágica, não. Temos muita lenha para queimar, muita encarnação para passar, mas todos nós temos a oportunidade de sair daqui um pouquinho melhores.
Então, basta analisar aquilo que nós estamos fazendo de não tão bom e procurar fazer o bom, né? Só da gente estar aqui reunido, procurando entender um pouquinho mais a respeito de tudo que essa doutrina nos esclarece, né, nos explica, e principalmente colocando em prática aquilo que nós sempre buscamos aqui, já é meio caminho andado. A humanidade registra, né, gente, arrependimentos de vários tipos. Existem aqueles que felicitam e aqueles que entristecem, né, que fazem com que as pessoas mudem de caminho, né, se tornem pessoas piores, enfim. O que a gente disse antes, né, eu posso muitas vezes colocar em xeque a minha existência e sair daqui com um débito maior do que aquele que eu cheguei. E não é esse o propósito de ninguém, né? Então, seja o teu arrependimento que te dignifique e liberte, tornando-te tranquilo e realizador do bem. Então, a partir do momento que nós conseguirmos praticar o bem sempre, nós teremos pouquíssimas coisas para nos arrepender. Agora, é fácil? Não, não é fácil, porque nós convivemos com pessoas que são diferentes, né, daquilo que nós temos como propósito. Os nossos pares são escolhidos não aleatoriamente, são escolhidos a dedo, né? Então, nós temos sempre um reajuste. O próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. Então, nós temos que, em primeiro lugar, olhar aquilo que nós estamos fazendo e tentar, assim, fazer a reforma íntima para que as coisas melhorem um pouco. E aí eu vou externando. Aí eu vou fazendo o melhor para o meu próximo na minha casa, né, na minha família. Depois eu faço no meu trabalho, nos lugares onde eu vou, onde eu frequento, com a minha roda de amigos, enfim. Fazendo esse exercício diário, nós pouquinho, né, de pouquinho em pouquinho, aquele trabalhinho de formiguinha, né, gente? Aos poucos nós vamos conseguir, assim, sair vitoriosos, mostrando que somos capazes de perdoar, de amar, de praticar o bem, de arrepender dos erros que nós cometemos, né, e principalmente reparar aquilo. Porque não adianta só arrepender e não querer fazer reparo. O reparo é necessário, é providencial e todos nós temos a oportunidade. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que, né, tenha esclarecido e agora vocês podem fazer perguntas. Vou beber água enquanto vocês elaboram aí as perguntas. Vamos começar então com os companheiros aqui da sala. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Boa noite. Boa noite. Como a senhora expôs, o arrependimento é essencial para que nós possamos reparar nossos erros, né, e, consequentemente, evoluir. A gente pensando, as pessoas que sofrem de psicopatia, elas são desprovidas do sentimento de culpa, da capacidade de se arrepender. Assim, é possível dizer que no plano espiritual elas concordaram em voltar para a Terra sem a capacidade de evoluir? Não, aí não é bem assim, né? Porque, por exemplo, a capacidade de evoluir, todos têm. Todos têm. Então, por exemplo, no caso de uma doença, né, uma psicopatia assim, ela não é posta, vamos dizer, né, na pessoa por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, por exemplo, existem espíritos que cometeram suicídio muitas vezes, né? Então, vem assim com algumas anomalias para não conseguir nem se locomover. Porque se conseguisse se locomover, né, nós temos na história, na literatura, não, então vem um cadeirante. A pessoa consegue se matar sendo um cadeirante, entendeu? Então, assim, são ajustes que a pessoa precisa fazer, mas a evolução não deixa de acontecer nunca. Porque a questão do arrependimento, esse arrependimento ele não precisa ser consciente no físico, tá? Por exemplo, quem tem algum tipo de falha, vamos usar como falha, né? Como falha no corpo físico, quando passa pelo processo do sono, nós sabemos que o espírito está ali intacto, perfeito, né? Então tem o livro, acho que os miosótis são azuis, né? Que fala acho que esse é daí, que fala a respeito, por exemplo, de quem tem a síndrome de Down, né? E outras doenças relacionadas à parte
motora mesmo, que aí ficam acamadas, né, as doenças mentais. Então, eles, fora do corpo físico, né, no momento do sono, eles estão ali, eles estão caminhando, eles estão continuam evoluindo da melhor maneira possível, tá? Então, assim, esse arrependimento, ele não precisa necessariamente ser consciente, dessa consciência física. Não sei se eu consegui te esclarecer. Então, tá bom, nada. Mais alguém? Mais alguém? Tem da internet? Nossa, a primeira vez, ó. Que bom, né? Sempre tem a primeira vez, né? Ah, o seu Lourenço. Obrigada, seu Lourenço. É do Lourenço e da Maria Leia. Obrigada. De Luiz, São Luís. do Estão um Maranhão. pouquinho longe, né, gente? Então ele fala assim: boa noite, Boa saudades, abraço Outros a todos os presentes, um abraço também. E Pedro negou Jesus e se arrependeu, continuou vivendo. Judas, uma vez, sentiu remorso, suicidou-se. Aí está a diferença. E próprio da natureza humana. Exatamente, sim, porque é o uma arrependimento cada um arrepende de uma maneira, né? Então, quer dizer, eu citei essa questão. Então, por exemplo, o arrepender-se, querer tirar a própria vida, né, é um arrependimento que, quer dizer, levou tão, assim, ao ápice, né, desse arrependimento, que não foi capaz de permanecer aqui para conseguir mudar aquilo, né, suportar e conviver com essa questão, né, gente? Porque é muito complicado. Então, por exemplo, quando nós cometemos faltas muito graves para as outras pessoas, é muito sério, porque a consciência te cobra muito, né? Isso, se você tem enraizado em você, né, no espírito, as coisas boas, benéficas, então aquela cobrança, ela fica... Porque às vezes é um deslize que acontece por resquícios do passado. Então, lembra quando eu falei a respeito dos nossos algozes, né? De repente, você está convivendo com um algoz seu dentro de casa. Num desentendimento, numa hora de loucura, você vai lá, comete um delito, pronto, tira a vida de alguém, né? Só que quando a sua consciência voltar e você falar, o que eu fiz e agora? Né? Então, aí nós temos vários casos das pessoas que aí se matam, né? Os casos de falar assim, o pai matou o filho, matou a mãe, se matou. Então, é muito complicado. Por isso que eu digo assim... felizes daqueles que já estão num patamar de evolução que não precisam mais passar por isso, né? Agora, quem passa precisa também ter discernimento, procurar ajuda, e o nosso corpo fala isso, né? Quando você começa a perceber que algo não vai bem, você precisa procurar ajuda. Tem gente que precisa procurar ajuda até médica, psicológica, né? Para poder conseguir, assim, se fortalecer e não cair no mesmo erro, né? Mais alguém? Nossa. Não. Obrigada, eu já bebi água, obrigada. Oi, boa noite. Eu só quero saber a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento e? Remorso. Remorso. Ah, boa pergunta. Olha, o arrependimento... ele não tem a ver com esse sentimento de culpa, né? E o remorso, não. O remorso, a própria palavra já fala, é algo que fica remoendo, sabe? Esse remoer é o que vai causar a mágoa, às vezes até a doença física, né? Porque tudo começa no nosso pensamento. Primeiro, assim, olha, para você ter uma visão bem clara disso. O arrepender-se, ele tem vários estágios, né? Então, aquilo que eu disse, pode ser uma coisa, um deslize bobo, você se arrependeu, consegue retratar o seu erro e tudo bem. O remorso, ele vai um pouquinho mais além, porque você não conseguiu se arrepender. Então, você não conseguiu, assim, perceber que aquilo estava errado, né? Não conseguiu reparar aquele erro e algo fica te remoendo, e vai virar mágoa e pode virar até uma doença, né? Uma coisa ruim para a gente. Porque, por exemplo, nós sabemos que existem doenças físicas que elas vêm no nosso perispírito, né? Então, às vezes, assim, de vidas, assim, né, regressas,
Nós não conseguimos sanar aquelas nossas imperfeições, né? Muitas vezes ficamos remoendo tudo aquilo, aqueles erros, porque o remorso ele vem do erro também, né? E aí ficamos remoendo aquilo e conseguimos desenvolver até uma doença, uma alopatia, né? Por não conseguir sanar tudo isso. Então precisa tomar um sério cuidado, né? Porque ficar remoendo aquela história, por exemplo, a questão do remorso é assim, uma falha aconteceu, né? Alguém fez alguma coisa para você e aí você não consegue tirar aquilo da sua cabeça o tempo inteiro, né? Você faz as suas coisas do dia, tenta se distrair, mas querendo ou não a coisa volta na sua cabeça, na sua mente e vamos voltar a pensar. E outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado na questão do remorso é assim, que é a mágoa também, tudo que você emana para o outro que fez alguma falha para você, entendeu? Então, a gente, às vezes, não aceita as coisas que o próximo fez para a gente, mas nós não sabemos o motivo. Então, quando nós falamos assim, mas eu tinha que passar por isso? Tinha, porque o Pai Maior não ia permitir que a gente passasse algo que não precisasse. Então, tinha que passar. Muitas vezes, nós provocamos uma situação para, assim, agravar determinadas coisas, tal, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas tudo é, assim, permitido, vamos dizer, né? Tudo tem a anuência. Só que nós temos que ter a sabedoria para poder mudar e reverter essa situação sempre. Por isso que nós estamos evoluindo, né? Estamos no nosso caminho aí da evolução, que não é fácil, não, né, gente? Mais alguém? Ah lá, o Vladimir vai falar. Você falou, né, sobre exemplos, né? E na literatura, me veio aqui o livro, o melhor que tem para a gente ler é o Sinal Verde. Ah, sim. O Sinal Verde tem que ser diário, né? Tem que ser diário. Aí você tem todas as dicas para você. Exatamente. E você sabe que hoje eu procurei o meu. Eu procurei o meu para ver o que tinha ali e não consegui achar, gente. Achei de tudo lá, mas ele eu não sei onde que tá. Alguém escondeu, sabe? Mas eu queria trazer alguma coisa. Na pergunta que o rapaz fez, tem espíritos que, como ele falou aqui, não tem. O importante para o espírito é estar vivenciando. O físico está travado, mas o espírito ele continua evoluindo. Exatamente. E às vezes as pessoas vêm nessas condições também, né, do jeito que você colocou, e às vezes também é por se negar a reencarnar. Exatamente. É uma das condições que os espíritos mais esclarecem, isso. Tem pessoas que se negam na reencarnação, querem ficar lá encostado, não quer voltar para se acertar, e elas acabam vindo nessa condição. Para poder vivenciar também, para o espírito vivenciar o mundo aqui, para despertar a vontade da reencarnação. De querer, né, mudar e evoluir sempre, né? Isso aí. Tá bom? Obrigada, viu, Vladimir? Nós que agradecemos. Imagina. Gente, obrigada. Boa noite para vocês, tá? Obrigada. Então chegou a hora de vibrar. Vibrar com intensidade, vibrar com amor, vibrar pensamentos bons. Eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, desses irmãozinhos que, arrependidos, tiraram sua própria vida, que hoje se encontram desencarnados, porém vivos, isso é importante, e que aqui estão recebendo essa luz, essa esperança, essa coragem que nós estamos emitindo para todos esses irmãos que aqui assistiram a nossa palestra, que estão fazendo parte aqui do nosso aprendizado, que eles se fortaleçam
com tudo isso que aqui foi dito, que foi esclarecido, que eles possam sentir essas vibrações de amor, de conforto, e que nós também podemos lembrar de todas as pessoas que também se encontram em arrependimento diversos, por atitudes, por algo que fizeram, né, no passado ou no presente, que elas possam sentir também que a culpa não pode continuar, ela tem que fazer de tudo para sair dessa culpa. Então vamos vibrar para que ela possa ou pedir ajuda, ou ela mesma se fortalecer que essas vibrações que nós estamos emitindo nesse instante, para que ela saia desse momento que ela se encontra, para fazer mudanças na vida, fazer mudanças de atitude, um pouquinho de cada vez. E os nossos sentimentos também, em algum momento da nossa vida, nós também nos arrependemos, nós também ficamos tristes com as nossas atitudes, que poderiam ser outras, mas de repente nós fizemos algo que não era, né? Então vamos por nós mesmos fazer essas vibrações, que nesse momento, se nós não estávamos capacitados para isso, que agora a gente já sabe, quem sabe podemos mudar, dar um passo diferente, um momento de reflexão para fazermos algo diferente da nossa vida. Então nós pedimos ao Pai que nos fortaleça para que esse sentimento de vontade, de coragem, possa existir em cada um de nós encarnados e desencarnados, porque os desencarnados vão ter outra oportunidade, com certeza. Então, que nós possamos também vibrar por eles nesse instante. E aqui, cada um de nós vibremos uns pelos outros, para que, se por um acaso não consigamos sozinhos, vamos procurar ajuda. Porque nós, com certeza, vamos encontrar alguém que nos estenda a mão. Como a Renata disse, não estamos aqui sozinhos e estamos auxiliando uns aos outros. Então, procuremos ajuda com os nossos irmãos, que eles possam, naquele instante, de repente, estar mais fortalecido que a gente, que está um pouquinho mais caído, e assim nós vamos, um passo de cada vez. Então vamos procurar nos auxiliar, e por isso estamos aqui, Pai. Mais uma vez agradecidos por tudo que nós aprendemos aqui essa noite. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, essa que vai iniciar, nos abençoando, esses amigos espirituais sempre conosco. E assim, nós juntos, na próxima quinta, estaremos aqui para mais um aprendizado, e que nós possamos ter essa reflexão por toda essa semana, de tudo que aqui foi comentado, foi falado, para que a gente possa fazer essas mudanças. Que assim seja.